está começando mais um podcast Brasília Cidade Design, ou para os íntimos, o BCD. Aqui a gente vai bater um papo semanal sobre como o design é presente em nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas relações, de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe. E para isso nós vamos receber aqui no estúdio sempre um profissional e um estudante da área. A Tayana, ela é paranaense, mas brasiliense de coração, apaixonada por moda, arte, artesanato desde a infância. Uma pessoa que viajou bastante, fez muitos cursos, se aprimorou para transformar realmente essa percepção e deixar essa percepção sobre a moda mais refinada. Começou a carreira com 12 anos, é isso mesmo, Tayana? Eu comecei a costurar, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, porque minha avó era costureira. Mas assim, sempre fazia as roupinhas das bonecas e fazia bonequinha de pano, todas essas coisas. Que legal. Mas eu comecei com 12 anos, eu era modelo, né? Então comecei com 12 anos a fazer esse trabalho de modelo, que me deu a oportunidade de morar fora durante muitos anos. Eu morei em vários países, mas assim, sempre fazendo cursos de moda junto a isso, nos países que eu ia. Tô vendo aqui que você também é graduada em Design de Moda pelo IESB e tem uma especialização em Personal Shopper pelo Instituto Europeu de Design, em Madrid, e uma pós-graduação em Previsão de Tendências e Comportamentos de Consumo. Olha só. Isso mesmo? Que legal. É isso mesmo. Currículo. A gente está aqui também com o João Tonhá. Ele está no último ano da Faculdade de Design, na UNB, né? Tá cursando e veio aqui para acrescentar um pouco e dar uma visão mais do estudante, né? Para nosso bate-papo de hoje. É isso aí. Lembrando, gente, que o segundo Brasília Cidade Design vai rolar de 3 a 28 de agosto no Conjunto Cultural da República. E essa é a segunda edição desse evento muito legal. Ano passado rolou na Torre de TV, só que esse ano ele vem bem maior. Vai ter palestras, mostra, debates, mentorias, pitches, oficinas e business parties com convidados de relevância aqui no Brasil e no mundo inteiro. Vale a pena demais, as inscrições já estão rolando no site bcd2019.com.br. E agora vamos ao que interessa, vamos bater um papo, vamos conversar com essa galera aqui sobre design de moda. Porque assim, moda é um lance que todo mundo acha que sabe, que conhece, que entende alguma coisa. Né? Sabe, eu sei muito de moda, sei tudo de moda. Moda é isso, moda é aquilo. Queria saber de vocês agora um pouco mais. Vamos aprofundar esse tema um pouquinho. Vai daí, a senhora. Bom, eu vou, Davi, se você me permitir, eu vou voltar um pouquinho, porque a gente começou conversando com a Tayana aqui, ela já deu ali uma introdução a essa história dela, falando que ela começou como modelo e aí já se interessou por essa área da moda, né? E eu queria que você me passasse uma trajetória realmente de como foi esse seu, agora falando de uma forma mais tranquila, de como foi essa sua trajetória até chegar nos dias de hoje. Ixi, nossa, é longa, né? Dá uma resumida. Então, eu como modelo eu fui morar na Ásia, fiquei na Ásia há muito tempo e sempre ia para as fábricas de seda para ver como que era, sempre apaixonada pelo background, né, da parte não só de modelo. Quando eu voltava para o Brasil para passar férias, eu fazia alguma coisa, eu sempre fazia um curso de corte e costura, um curso de desenho. Aí eu comecei acho que com 14 anos a fazer curso de tapeçaria e assim, fui me envolvendo nisso e gostando cada vez mais. Aí quando eu parei de trabalhar como modelo internacional, fui morar no Rio e comecei a fazer faculdade no Rio, né, na Veiga de Almeida. E assim, fui conhecendo, como modelo você acaba conhecendo muita gente desse mercado, então assim, acaba surgindo oportunidades de você poder atuar. E que loucura, você foi com 12 anos pra fora? Não, eu fui com 16. Cara, tomei um susto. Foi morar fora. Não, eu comecei a trabalhar como modelo aqui em Brasília com 12 para 13 anos e com 16 eu fui morar na Tailândia. Que maravilhoso, hein? Aí eu morei em 11 países. Eu imagino que isso deve ter trazido pra você também um bilhão de referência que você consegue aplicar hoje. Eu acho que até hoje, assim, tem muita informação que muitas vezes tem que sentar, parar e falar assim, calma aí, a cabeça funciona rápido demais, vamos dar uma filtrada nisso tudo para poder conseguir aplicar nas peças ou num conceito. Antes da senhora se aprofundar mais nas perguntas mais profissionais, técnicas, deixa eu fazer uma pergunta de leigo para vocês, que você pode responder, Tayana, depois você também, João. O que é design de moda, gente? Ótima pergunta, Davi.
O design de moda hoje, ao meu ver, é a forma que as pessoas têm de se comunicarem. Então, quando você entra numa loja para comprar um produto, além daquilo tá trazendo uma identidade para você, e para passar essa identidade para as outras pessoas, o design ele vem com uma ergonomia para poder trazer um conforto, dependendo da peça. Ele vem com uma tecnologia têxtil para você ter uma camisa de algodão ou uma camisa de outro material. Então, para mim, o design têxtil ele vai vir desde lá da agricultura, toda a parte de produção dessa matéria-prima, vai colocar o designer ali para dar um ressignificado àquele produto. Então, acho que o design ele vem como ele vai trazer uma valorização de algo que era feito apenas para você se cobrir. Entendi. E hoje ele não tem mais só essa função de cobrir seu corpo. Entendi. Ele tem N funções hoje, além do vestimento por si só, né? Quero ver a opinião do estudante também. Exatamente. João, vamos fazer o seguinte, antes de te perguntar, fazer a grande pergunta, o que é o design de moda para você, explica um pouquinho de como foi realmente esse início seu, como é que você decidiu, qual a tua motivação para estudar design de moda? Então, na verdade eu caí meio de paraquedas. Eu comecei quando eu estava lá com uns 12 para 14 anos. Eu tinha um amigo dos meus pais que tinha uma produtora de filmes. E eu achava muito massa, porque toda hora ele tava viajando por aí, tava mexendo com umas câmeras grandes, fazendo sei lá o que ele fazia de verdade. Hoje eu parava pra pensar, ele fazia muita coisa e eu achava tudo aquilo muito legal. Eu virei pra ele e falei, velho, o que você faz? Aí ele, não, vamos comigo um dia num estúdio que eu te mostro o que a gente faz. E aí eu acabei fazendo uma propaganda, participando da equipe de uma propaganda para um shopping. Na produção. E eu achei aquilo muito legal. E aí eu comecei a procurar formas de entender o que estava acontecendo ali. E aí eu comecei a fazer um curso técnico em design. E aí quando chegou a hora de escolher a faculdade eu já estava certo que o que eu queria fazer era design. Mas minha visão na época ainda era muito um design mais técnico. Quando eu apliquei e entrei no UNB, aí foi quando o design de moda caiu mais forte assim pra mim. Porque eu percebi que as minhas preocupações eram mais voltadas para entender o porquê e principalmente como que a gente expressava as coisas que a gente faz. A gente fala muito de design funcional, mas a gente pouco fala sobre o que realmente o design ele é hoje. E aí, por alguma razão, a moda me trouxe essas respostas. Ele trouxe como que a gente expressa a nossa identidade pela moda, como a gente se adapta aos ambientes que a gente está por meio do nosso vestuário. E eu até tenho um pouco de problema com a palavra moda, porque toda vez que me perguntam, João, você estuda moda? Eu falo, olha, eu estudo um monte de coisa. E moda é só uma das formas que eu achei de expressar isso. E se a gente for um conceito assim, muito mais direto, já que você perguntou o que era moda... Já respondendo, né? Já engata aí. Se você pegar um conceito muito sério, moda é um conceito matemático que é a repetição de padrões dentro de um conjunto. Então, moda é muito mais sobre tendência do que necessariamente sobre o que talvez a gente mexa. Então, indumentária, vestuário, talvez sejam palavras que me apetecem mais, porque quando eu falo design de moda, não necessariamente eu tô falando da roupa que a gente usa no dia a dia, eu estou falando mais de uma coisa que é tendência de passarela, que particularmente não é o que muito me interessa, eu acho lindo. Nossa, amo, toda semana de moda eu tô lá acompanhando, tem o Met Gala no começo do ano, eu vou lá, fico de olho atento, mas pra mim o que é mais importante é a roupa do dia a dia mesmo. Então, a forma que as pessoas se comportam com essa roupa, né? Exato. O que elas fazem, o que essa roupa traz de significado para a vida das pessoas. Eu adoro ver customização de roupa, por exemplo. Eu não sou muito de customizar minha roupa. Ultimamente eu tenho usado camiseta preta, igual eu tô aqui hoje. Camiseta preta, calça jeans, tênis, porque eu passo o dia todo fora de casa, então... Mas eu adoro ver roupa customizada porque eu vejo isso. Tem uma roupa, tem uma programação que tá ali, a pessoa vai lá e insere o que é a identidade dela nessa roupa. Essa história de que a Tayana falou sobre o que a roupa significa, né, pra pessoa, a roupa passou uma mensagem, né, eu acredito. Me remete a uma pergunta que eu queria fazer, qual que é a história do design de moda, gente? Como é que surgiu o termo, enfim, o estudo em cima disso? Quando que a roupa deixou de ser, como que a roupa deixou de ser simplesmente para servir cobrir e virou algo que passa uma mensagem? Qual a história? E até é curioso perguntar isso, né, porque
Na verdade, o ato de se vestir é uma coisa que é muito, Muito né, antiga, Então, a gente realmente, aonde está essa borda ali que começa a ser design de moda, começa, né, interessante. Vocês conseguem dar uma resposta para isso? Olha, eu li em algum lugar uma vez que a história dos homens é a história dos homens vestidos. A gente se veste desde que a gente é gente. existe. Exato. A gente perdeu a pelagem lá, se a gente for para uma visão evolucionista. A gente perdeu o pelo do macaco, a gente começou a se vestir. Então a nossa história toda de homem é uma história de homem vestido. Agora, precisar onde começa o design de O design moda... em si é mais difícil, porque se você pensar em Roma antiga, tinha a diferença entre os burgueses e os plebeus, qual era a vestimenta, que cor podia, que cor não podia, para você saber, vamos dizer, a casta de cada família, como que era. Então, acho que para dizer assim, nesse momento deixou de ser só um vestuário e passou a ser design, acho que é bem difícil. Eu acho que de isso vai responder. justamente, assim, o conceito de design, que é esse ato de projetar alguma coisa, de existir o ato projetual, né? É exatamente isso que você está falando. A partir do momento que você criou símbolos, ícones, para definir que aquela vestimenta poderia categorizar uma pessoa, né? Isso se tornou um ato, se tornou uma forma intencional, né? De falar algo, de comunicar, né? Então, a partir desse momento, eu acho que é design, né? Mas imagino que em algum momento isso virou um estudo, né? Olha, para virar estudo, eu acho que cai no mesmo ponto que todas as áreas do design. Existia artesão antes, existia costureira antes, mas eu acho que tudo ali na era industrial, para o nosso campo, começa a ficar mais claro. Existia gente que estava voltada para isso, igual existia gente que fazia cadeira antes, mas não era um industrial. Eu acho que a partir da Revolução Industrial a gente consegue apontar, tipo, aqui é um designer porque ele é um projetista que está precisamente querendo fazer roupas. E ele tá querendo seguir essa linha, ele quer atingir esse público, tinha Exato. mais essa, eu Tem acho uma que... intenção clara. Tem uma intenção mais clara do que ele tá fazendo. Porque se você pensar na moda aqui no Brasil, o que acontecia? Quando os portugueses vieram, não tinha costureiros aqui, era muito difícil. Então, normalmente tinha uma boutiquezinha, uma pessoa do alto clero, que tinha a revista que vinha de fora, então eles escolhiam a peça e depois assim, de 2 anos aquela peça ia chegar. Porque demorava muito até você informar na Europa que queria aquela peça, até o costureiro fazer a peça, até ela chegar, demorava muito. Aí com o tempo foi tendo costureiros aqui, essas coisas, mas eles copiavam tudo lá de fora. Tayana, e vocês falaram que o século XX, então, com a Revolução Industrial e tudo, definiu... Desculpa, o século XVIII, já um pouco mais lá atrás, mas vocês falaram que existiu realmente essa intenção, né, de criar um ato mais projetual. Vocês conseguem colocar dentro dessa história alguns marcos, algumas pessoas que foram chave para essa evolução do vestuário? Não sei, eu não conheço muito sobre moda especificamente, mas não sei, aqui me vem o nome Chanel, né, Coco Chanel, que foi uma das pessoas que realmente deu uma transformada no vestuário feminino, principalmente. Vocês têm outros nomes para falar sobre essas pessoas de referência mesmo? Tem o Christian Dior, que veio logo a Segunda Guerra Mundial com Junto da Jory, New Look, com o New Look ele acabou misturando cores diferentes para saia e para blusa, porque era um momento onde as mulheres não tinham muitas condições de comprar, não tinha muita gente fabricando roupa, então elas trocavam as peças entre si. Ele colocou uma silhueta mais marcada na cintura com peplum, né? Tem ele, a gente pode falar assim que quem revolucionou também a parte de calças é a Levi's. Sim. Acho a história da Levi's assim é maravilhosa quanto ao jeans, porque que tem o rebite, para que era usado. Você pode falar um pouquinho mais? Eu fiquei curioso para saber essa história. É porque o jeans era usado pelos mineradores americanos. Então, todo mundo, eles estavam na extração de ouro e eles recolhiam as pipetas e colocavam no bolso. Só que todo mundo reclamava que o bolso da calça sempre rasgava
por conta do peso. Aí o Levis Strauss, que é o fundador da Levis, começou a colocar rebite na costura do bolso, porque dava mais sustentação, aguentava mais peso e não rasgava a calça. Que bacana, que interessante. Simples assim. É engraçado você trazer esses dois exemplos, porque eles conversam muito bem. O Dior, por exemplo, no New Look, é muito interessante, porque ele vem num período de Segunda Guerra e aí as mulheres estavam trabalhando em chão de fábrica e ele trouxe uma nova feminilidade para a mulher até então. Então ele afina a silhueta na cintura, ele abre para criar aquele formato de A, assim, na mulher. E aí ele tira o bolso da roupa da mulher, que até então tinha sido instituída logo antes. Então a mulher foi trabalhar, botaram o bolso na roupa. Ele voltou com o New Look, tirou o bolso. E isso até hoje é difícil ter roupa feminina com bolso de verdade. Gente, é uma coisa que eu vejo essa reclamação bastante e faz todo sentido, Você né, pode cara? comprar o Dior. Que loucura isso. Categoricamente. E não só isso, eles têm umas calças que elas fingem bolso. A pior Que é coisa só do uma mundo. costurinha. E aí, cara? Hoje em dia a tendência disso é mudar? Como funciona essa relação eu acho da moda com o gênero também? Eu acho que não vai mudar mais muito, não. Assim, na minha marca, as pessoas sempre gostaram muito, porque até em vestido de festa eu colocava bolso, né? Aí eu falei assim, gente, primeiro que aquela bolsa que você vai pra uma festa não cabe nada. Aí o outro, você tá com o celular o tempo inteiro na mão. O que você quer fazer? Você tira selfie com a amiga, tira foto do casamento, você faz o quê? Põe o telefone no bolso. É muito mais prático. Então, assim, a maioria das minhas roupas Acho de que as vestido, marcas já estão principalmente. todas atentas a isso. Acho que começou com aquele boyfriend, aquele jeans boyfriend, que era, literalmente você pega o jeans do seu namorado, eu acho que elas viram, vai, tem um bolso aqui. É bom demais. Incrível isso. Eu acho que as marcas ficaram atentas pra isso. Assim, não é homogêneo, né? Sua marca, por exemplo, parabéns, vestido de festa com bolso. É Sempre incrível. tinha. Demais, né? Mas tá E mudando. vocês conseguem apontar, sei lá, algumas tendências da moda que são típicas agora dessa nova geração, que realmente estão mudando a forma de pensar a moda? A gente sabe que a moda ela é muito de temporadas ali, tem outono, verão, inverno, essa história toda, né? Mas assim, de tempos em tempos algumas coisas realmente mudam, né? São os saltos ali. Vocês acham que tem alguma coisa nesse cenário atual de mudança? Eu diria a nova tecnologia têxtil, assim, no geral. A gente passou um tempo onde, tipo, no início dos anos 2000, a gente tinha aquelas calças de cós baixo e o piercingzinho no umbigo e tal. Mas eu acho que uma grande coisa que é muito característica desse novo momento foi essa tendência de roupa esportiva no nosso dia a dia, justamente porque ela tem muito conforto. Então, se eu fosse apostar em alguma tendência para crescer e falar isso é uma característica do nosso tempo, eu diria roupa esportiva por conta da tecnologia têxtil. É um tecido mais macio, geralmente. Você pega aqueles Nike Dry Fit da vida. Você soa e a roupa tá com um cheiro bom ainda. Então, eu acho que nesse sentido é o sentido que a gente tá caminhando. Que é bem século XXI também, né? Bacana. É a minha visão, pelo menos. Normalmente eu não vejo sempre só no produto, mas a modificação do produto, mas sim no comportamento do consumo, né? O que está acontecendo no mercado? Hoje as marcas estão investindo muito na geração, tanto nos milênios quanto na geração Z, porque eles até 2050 eles vão ser mais de 1/3 da população mundial, então é muita gente e a forma de consumir da gente é completamente diferente dos meus pais e tudo. Hoje a gente quer viver muito mais essa questão de experiência do que ter coisas. Então eu vejo, saiu essa semana ou semana passada, se eu não me engano, o comunicado da Zara, que vai ser a primeira loja de aluguel de roupas da Zara, que tá pensando nessa galera que, assim, eles não querem mais comprar casa, não querem mais comprar carro, eles querem viver experiências, nem roupa, né? não querem comprar nem roupa. Esse mercado, tanto de brechó quanto de aluguel de roupa, tá crescendo, assim, absurdamente. Eu acho que vem muito de uma necessidade pelo menos da nossa geração de se preocupar com o meio ambiente também. É uma coisa que é sintomático do design. A gente passou muitos anos projetando em todas as áreas do design sem se preocupar muito com o gasto dos recursos naturais. E a minha geração, pelo menos, eu vejo que a gente começa desde... Tipo, a gente compra menos pra comprar melhor. É uma coisa sintomática. A gente não anda de carro, prefere pegar Uber, porque o carro polui mais. Então, se você precisa realmente do carro, você pega um carro que é compartilhado. Tem agora essas bicicletinhas em todo lugar. E eu acho que tudo isso reflete nesse momento
de vestuário também. Bacana, isso é muito legal, né, Davi? Porque eu acho que tem tudo a ver com o tema da BCD, né? Demais. Que a gente está falando, a gente está trazendo como temática da exposição as questões de tecnologia, de inovação, mas principalmente dessa parte realmente da sustentabilidade, não é isso? Não, é isso, é isso. E é interessante isso porque, cara, não tem como fugir, né? Se a gente está falando de algo tão presente na vida de todo mundo como a moda, o mundo está caminhando para soluções inovadoras e voltadas para a sustentabilidade, né? E tá mudando, e assim, as pessoas acham que moda é simplesmente, ela faz umas roupinhas legais, não sei o quê. Mas não é isso. Se você pensar o tanto de emprego que gera, é a segunda maior indústria do mundo. Sim. Se você parar para pensar, todo mundo precisa se vestir. E todo mundo precisa se vestir. Né? E quantos empregos você gera com isso? Quantas famílias puderam ter um crescimento porque a mãe é costureira, porque a avó é costureira? Aqui no Brasil, principalmente. Se você pegar cidade de interior, onde assim, nossa, minha mãe era costureira e fazia o vestido das meninas na festa de 15 anos. Essa mãe Mudou costureira, a vida. minha avó que costurava as roupas da minha mãe, dos meus tios todos, ela é designer de moda? Eu acho que cai no mesmo lance de se um artesão faz cadeiras, por consequente ele é designer de produto. Eu acho que são intenções diferentes. Existe o limiar entre arte e design, ele é muito fino. Mas eu não diria que a sua avó... Tadinha. Talvez. Não desmerecendo. Você não viu as roupas que ela fez? Eu acho o artesanato incrível, mas eu acho que justamente dessa necessidade do design de nascer num contexto de indústria e comércio é diferente. Entendi. Pelo menos é a minha visão quando eu paro pra pensar assim, nas coisas que já passaram. É muito sintoma. Tipo, não sei, não faz sentido pra mim. Davi, a gente sempre traz no início do programa, né, um conceito de design, né? Claro que esses conceitos eles vão mudando ao longo do tempo, mas um dos conceitos de design muito defendido é que o design ele é criado como uma ferramenta para desenvolver bens de consumo, né? Então, quando você fala nisso, você está pensando numa produção um pouco mais industrial, uma produção um pouco mais seriada, né? Pensando em atingir um público específico. Então, existem várias ferramentas do design que não estão voltadas simplesmente para a execução daquele projeto, mas uma análise de mercado, uma análise de público-alvo, tudo isso de uma forma muito intencional. Acho que é isso que diferencia a produção da sua avó de um profissional que vai realmente pegar aquilo e trabalhar com um foco em outras problemáticas. Entendi. Não é isso, gente? Eu acho que o design ele vem mais para resolver um problema, né? Se você pensar assim, o que seria o design? Eu vou resolver um problema que outra pessoa não pensou em resolvê-lo, igual quando falou do bolso. Eu quis dar para minha cliente o problema que ela tinha de ter que ficar carregando a bolsa o tempo inteiro. Então eu coloquei um bolso para ela ter a possibilidade de colocar um batom, o celular, qualquer coisa assim, sem precisar ficar carregando a bolsa no meio da festa. Então acho que vem mais para resolver o problema de todos, indiferente dele ser sério ou não. Uhum. Né? Ainda mais na moda que tem que tá vindo muito essa parte agora de fazer peças mais exclusivas, Slow fashion. Mais, do slow fashion, de uma peça mais artesanal, para remeter à volta às origens, o aconchego da família, o tricô da vovó, todas essas coisas assim. Esse tema do slow fashion e do fast Me interessa fashion demais. Muito legal, muito bacana. Antes de entrar nisso, posso só fazer uma pergunta? Aproveitando esse gancho de perguntas de uma pessoa leiga. Claro, vamos lá. Pelo que eu estou entendendo, então, eu posso afirmar que todo designer de moda é um designer de produto. Sim, Claro, sim. É um produto. Tanto que lá na UNB, que é onde eu estudo, não existe o curso de design de moda. Sem design de produto, se eu quiser fazer carro, tá Entendi. dentro. Se eu quiser fazer roupa, tá dentro. Se eu quiser fazer cadeira, também tá ali. Vamos pro slow fashion. Não, então, antes de ir pro slow fashion e fast fashion, eu quero voltar um pouquinho mais, foi algo que a Tayana já começou a falar, e aí eu vou logo depois ligar com essa questão da produção mesmo industrial, que é falar um pouco mais sobre essa cadeia da moda, né? Que ela começa muito cedo, né? Ela circula toda a economia, não é isso, Tayana? Você pode falar assim, o quão abrangente é a moda? Eu vou citar o exemplo do algodão, que eu acho que é um produto que todo mundo sabe o que é.
se você pegar a produção do algodão na agricultura, aí você fez a produção do algodão, aí você vai levar o algodão para tirar todas as sementes, vai fiar o algodão, vai tear esse algodão, vai lavar esse algodão. Então, assim, é uma cadeia muito grande para até virar aquele tecido XYZ. Pode ser uma sarja, pode ser uma tricoline, pode ser N tecidos diferentes feitos com aquele mesmo algodão. Chegou, virou o tecido, aí vai ter um engenheiro têxtil para produzir esse tecido, como que vai ser feito. Aí ele entra para a cartela de tecidos de uma fábrica, que ele vai se encaixar pela cor ou pela gramatura em verão, inverno, primavera, verão, outono, inverno, porque hoje as fábricas ainda funcionam dessa forma, eles vendem o tecido primavera, verão, outono, inverno. Então hoje, se eu fosse comprar o tecido, eu estaria comprando tecido amostra verão 2021. Hoje eu estaria desenvolvendo a coleção verão 2021. Então eu recebo 10 metros de tecido, que é a peça piloto. Aí a partir do momento que eu desenvolvo o meu produto, que daí eu tenho a modelista, a costureira e todo mundo, eu faço o pedido do restante, que só vai chegar em mais ou menos em junho do ano que vem. Olha só. Que legal. E demora muito tempo. E é muito interessante porque gera uma cadeia enorme de empregos, então, né? E ela é global hoje em dia. Há um tempo atrás, eu fiz um questionamento para uns meninos na UNB sobre de onde vem a roupa que você está usando. Aí todo mundo corre e olha na etiqueta. A minha blusa vem de Taiwan. Eu falo, não, isso aí é o final da cadeia. O algodão é plantado lá nos Estados Unidos. Ou aqui no Brasil. E daqui ele vai lá para, sei lá, pro Japão. E lá ele é processado e vira um têxtil. E só depois ele vai para Taiwan, que foi projetado por um modelista italiano. E aí lá vão cortar e só depois vão costurar em outro lugar, para no fim chegar aqui. Então você dizer que a sua roupa foi feita na China ou qualquer outro lugar é reduzir o processo assim para a pontinha dele. A ponta do iceberg, né? Eu acho que a Uniqlo, que é uma marca japonesa, está fazendo todo esse processo com QR Code. Sim. Desde a matéria-prima até o produto final, por onde essa peça passa. Desde do algodãozinho cru lá na fazendinha até ir para a loja. E pelo QR Code você consegue ver todo, assim, rastrear, né? Rastrear por onde ela passou. Agora, a gente está falando da grande cadeia, né? Isso é um bom gancho justamente para o slow fashion, que é bem diferente disso tudo. Justo, porque aí você para pensar que você tem que respeitar, né? Tudo isso, né? A quantidade de trabalho que foi demandada ali para fabricar uma peça de roupa, né? E aí, de repente, a gente entra num processo social e econômico de peças descartáveis. Praticamente, você usa praticamente uma vez uma roupa e já descarta ela, né? E aí, é muito louco isso tudo, né? Porque a indústria, ela pede isso, né? Que exista o capitalismo, né? Que exista essa rotatividade. Como é que é essa questão, então, falando agora sobre o slow fashion e o fast fashion para vocês? Como é que vocês podem explicar um pouco, conceituar um pouco essa... Eu acho que dar um exemplo é melhor. A gente tem 2 temporadas grandes de moda. A gente, hoje em dia, é engraçado isso, porque a gente tende a pensar que tem 2 temporadas de moda, mas tem umas 12? Porque se você pegar alta costura, você pegar resort, você pegar pré-outono, se você somar todo, dá muito mais do que 2 estações no começo e no final. Tem coleção de noivas. Então, assim, é uma infinidade de coisas. Então, se você pega elas e olha assim, a Frio, você tem um monte de coleção, e aí você tem uma loja tipo a Forever 21. Aquilo tá na passarela hoje, você viu, agora é global, tá o tempo todo. Você pode ir na Forever 21 semana que vem, que você vai encontrar uma roupa muito parecida. Na Zara também. Na Zara, Mango, né? na H&M, em todas elas. Essas fast fashion da vida. Esse é o nível de fast. Instantâneo. Assustador, inclusive. Se você pensar que ele tem que fazer todo esse trajeto que a gente estava falando aqui, tipo, sair do algodão daqui, ir para não sei que país, depois passar uns 6, 7 países, para depois chegar aqui em uma semana. Isso é absurdo. Esse é o fast fashion. Quando você pensa numa perspectiva... Teve uma vez que eu estava lendo, não faz muito tempo isso, que alguém falou assim, lê isso daí. Eu nem lembro onde foi, mas
tem fábricas chinesas que funcionam em alto mar, dentro de navios, com um monte de costureiro. Então, assim, o navio sai da China, com as pessoas costurando e chega aqui com a roupa pronta. Não É acredito. real isso? Eu não sei se é real, mas assim, eu fiquei Duvidar, assustada, eu mas eu duvido. não duvido. Não duvidaria Assustador. também. E por várias questões trabalhistas também, tipo, vira terra de Tem ninguém. internacional, território internacional. Não, em alto mar virou território de ninguém. Você não tem direito nenhum de nada. Aham. Que loucura Quase isso, falo hein? palavrão. Mas, Pode falar palavrão aqui, não tem problema não. Eu falo muito, aí eu tô me segurando pra não falar. Quando a gente pensa numa perspectiva slow, né? Sim, o outro lado. E é um movimento que ele não se restringe apenas à moda. Você vê aí a galera atrás de slow food, procurando comer o produto orgânico, que você sabe de onde vem. Então, o movimento slow, no geral, ele já é de respeitar mais a história das coisas que você carrega. Eu tenho uma visão muito cética sobre isso, assim, pra mim é uma questão muito difícil, porque eu tenho pai que trabalha com agronegócio a vida inteira. Então hoje eu vejo assim, as pessoas falam, nossa, mas eu compro ali na feirinha tudo orgânico. Aí eu, sério? Nossa, um produto para ser orgânico, não precisa nem para colocar pesticida. Um produto para ser orgânico, ele precisa ser plantado numa terra virgem. Arrumou terra virgem. E ela demora 4 anos para você fazer ela ser virgem, né? Sem química nenhuma naquela terra. Então, para mim, fica uma coisa muito... o slow fashion. O slow fashion, na minha visão, ele acontece pela necessidade das pessoas. Assim como comprar o orgânico ou plantar em casa. A economia faz com que você é melhor eu ter uma hortinha em casa e plantar porque me sai muito mais barato do que eu ter que comprar fruta e verdura, que é muito caro. Se for pensar hoje, você vai num Oba da vida, você gasta R$300 na compra da semana, assim, nem compra muita coisa. Então é muito caro. Eu acho que vem muito mais pela necessidade das pessoas em adquirir produtos que na roupa, no vestuário, que durem mais, porque ele não precisa ficar gastando muito. A gente sabe que o mundo inteiro está em crise. Você vai tirar 5, 6 países que não estão em crise no mundo, mas ele precisa de uma roupa que vai durar muito mais, porque ele não tem mais essa capacidade de troca contínua. Então assim, eu faço a minha roupa, ou eu modifico a minha roupa, porque se eu for mandar fazer ou comprar de uma marca X, ela vai me sair 10 vezes mais caro. Sendo que o slow fashion, como eu trabalhava na minha marca, ele fica muito mais caro do que um fast fashion. Sim. Porque quando você pensa no slow fashion junto com a sustentabilidade, você não tem que pensar só no tecido. Você tem que pensar nas pessoas que trabalham com você, se elas são bem tratadas, se elas não são bem tratadas. Tem toda uma cadeia de sustentabilidade que não é só se é biodegradável, se não é biodegradável, e todas essas questões mais superficiais. Mas eu acho que tem uma outra temática interessante também, que é uma mudança da forma como as pessoas estão consumindo, né? Eu acho que hoje existe uma sociedade que está buscando consumir um produto mais local, um produto que tenha mais identidade, né? Vocês conseguem, vocês têm essa percepção? eu acho interessante que eu acho que o João talvez tenha uma opinião talvez um pouco diferente pra você falar, e eu acho legal, eu adoro debate, Não, gente. É porque eu acho que isso é uma visão que a gente pega, tipo, da nossa extrato da sociedade, assim. A gente pega pessoas mais esclarecidas, a gente pega gente que acho que todo mundo aqui tem um curso superior. E a ideia de comprar orgânico, de comprar o slow fashion, ela é muito válida pra gente, porque a gente tem a condição de fazer uma reserva para comprar um tênis de R$600, que vai durar mais, mas que ele é um tênis de R$600. Pra grande parte da população, a ideia de comprar slow fashion não existe. É inexistente. Então, slow fashion, ainda hoje, ele é um tanto elitista, infelizmente. Seria legal se todo mundo pudesse comprar slow fashion, seria, mas ele não é sustentável ainda, porque a gente vive num sistema que não permite isso. Então, eu não tenho nem como julgar uma pessoa que compra na Forever 21, na Zara, porque elas estão comprando uma blusa de R$50. Vocês estão indo muito, gente. Vai menos do que isso. Não, eu tô Não, tem de 12. Na feira. Eu gosto de colocar a Forever 21, porque uma vez eu entrei na Forever 21 e eu vi, tipo, 5 blusas por R$20. Gente. Eu fiquei, essa camisa então, se ela é 5 por 20, cada uma delas é R$4. Sim. R$4. Dá $1.
Que é $1. Então, dólar. $1 Quanto que é ela o preço custou? de venda dela. E ela já tem uma margem de lucro aí. Nossa, você Quanto que ela custou? Meu Deus. Quanto que o costureiro recebeu pra fazer Exatamente. aquela roupa? Exato. Então, é muito... Eu acho 6 que centavos. é muito... E aí a gente Absurdo. entra naquela problemática super, né, que já está sendo discutida e tudo, do trabalho escravo na moda, né? Sim, não. É, Demais. que ele é levado justamente para essa questão do fast fashion, né? Não necessariamente. Aqui no Brasil, a gente tem vários exemplos que não são fast fashion. E que foram pegos Recentemente com- agora teve Sério? aquela loja 3? Sim. Mas a loja 3 não foi questão de trabalho escravo, não. Foi questão de maus tratos a funcionários. Não, mas tem um Mas app tem- brasileiro que é o Moda Livre. Tem que confirmar. Por exemplo, que eles fizeram todo um catálogo, catalogaram assim quais empresas têm histórico de trabalho escravo e tal. Mas são marcas grandes, inclusive. Você vai Mas ali... eu acho que é um problema assim muito maior do que a marca em si. Sim. Eu morei na China 1 ano, direto, né? Eu fui mais vezes, mas a questão é, eu tenho uma empresa super respeitada onde a Nike me contrata para fazer, que eu preciso produzir, sei lá, 50 mil pares de tênis mês. Minha fábrica é tudo certinha, todos os meus funcionários estão ok, tudo bonitinho. Só que eu não tenho capacidade produtiva para fazer esses 50 mil. Eu tenho capacidade produtiva para fazer 30. Aí você terceiriza. Aí eu terceirizo com você. Eu tenho uma confecção atrás da minha casa, que não sei o que lá, que meus parentes tudo trabalham aqui. Aí você não consegue. Aí passa pro outro. Aí a culpa virou da Nike. Então é muito mais... É um processo onde a fiscalização não consegue acompanhar. Sim. E é muito mais... sensível a essas coisas, porque, se eu não tô conseguindo produzir, eu posso virar para uma amiga minha que é costureira e falar assim, faz aí pra mim. Ela me diz o preço e vai da necessidade dela. Então, é muito difícil você culpar, às vezes, uma marca por trabalho escravo. Eu acho que a gente poderia culpar tal marca trabalho escravo se aquela marca tem uma fábrica e nessa fábrica que ela contrata as pessoas, ela tá fazendo trabalho escravo. Porque é uma cadeia muito longa para você culpar uma pessoa, às vezes, de um negócio que ela nem sabe o que tá acontecendo. Mas eu acho que quando você tem uma marca, principalmente no nível Nike, que é o exemplo que a gente está usando, você tem a responsabilidade social de fazer o seu negócio ser um negócio legal. Então, se ela contrata uma empresa que ela já sabe que a empresa não tem capacidade de fazer isso, a empresa já é o segundo culpado. A empresa começa a terceirizar isso para o que ela sabe que não funciona. Então, eu acho que não é Mas às vezes a válido marca julgar não a Nike. sabe. Não Eu tô acho julgando a ingênuo. Nike. Eu tô Eu acho dando... ingênuo dizer que a marca não sabe num geral, assim, sabe? Hoje em dia tem tanta informação. Não tô no falando mundo. que ela não sabe, mas a questão, assim, é muito difícil você fiscalizar tudo isso. Sim. Porque igual várias pessoas falam assim, mas recebe muito pouco. Porque é considerado trabalho escravo se a pessoa recebe menos de $5 dia. Não sei tem direito. Tem questão financeira e tem questão de tratamento, de condições, várias coisas. Aí a gente pensa assim, eu moro em Brasília, eu pago pra minha empregada aqui R$1.500 por mês, pra ela trabalhar na minha casa todos os dias. Só que um amigo meu que mora no Nordeste, alguma coisa assim, mora no interior e fala, cara, eu pago R$250 por mês. E ela tem a casa dela, ela tem... Então, é tão delicada essa questão de, é escravo, na China recebe pouco, na Índia. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe, assim, eu conheço marcas brasileiras onde eu tive costureira que trabalhou comigo e falou assim, Tayana, trancavam a gente dentro do ateliê porque tinha que terminar de fazer a peça. Então, assim, isso eu acho que é muito mais escravo do que o valor percebido que você recebe. São outras Né? variáveis que contam, né? Mas, gente, deixa eu mudar aqui um pouquinho o tema aqui pra gente deixar a conversa um pouquinho mais, enfim, trazer para outros lados da moda, porque a gente tem muita coisa para discutir. Tayana, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como a moda ela é capaz de contar histórias, como é que é esse lado da moda como uma forma de se expressar, né? Deixa eu... Bom, jogo a bola aí para vocês. É porque você tá fazendo seu TCC sobre então, identidade. Vai lá, João. É interessante isso porque eu acho que a gente não percebe o tanto de signo que a gente carrega no dia a dia. Sim. Eu hoje tô com esse relógio, que é um relógio que é ligado no meu celular, e automaticamente eu posso assumir que das duas uma, ou eu sou fissurado no meu celular, ou eu tenho uma agenda que é meio corrida e eu tô toda hora
checando ele. Então, por alguma razão, você já consegue olhar pra mim e você consegue definir. Esse relógio significa que ele é uma pessoa, das duas uma, ocupada ou viciada em tecnologia. Isso é... Não nego nenhuma das duas, inclusive. e aí, Comunicação rápida. não é vestuário em si, não é uma roupa, mas eu tô com esse band-aid no dos dedo. incríveis no dedo. Isso já me fala duas coisas sobre mim. Que eu machuquei o dedo e que eu gosto dos incríveis. Ou não, né? Mas assim, que eu tenho alguma parte de mim Alguma coisa comunica, né? comunica. Comunica. E aí você pode fazer isso com qualquer peça de roupa que você vai encontrar. Aí Bom, se eu você colar tem com a chave tatuagem- pendurada, eu posso dizer que você é uma pessoa esquecida, então você já pendurou a chave de casa no pescoço pra não ter problema. Olha, eu nem vou negar essa, mas no caso é mais de ressignificar. Eu gosto muito de pegar objetos que não são vestuário e tentar inserir no meu vestuário de forma simples. Mas uma coisa que a gente nunca coloca como vestuário, mas a tatuagem que você usa é um vestuário, ela tá contando uma história sobre você, mesmo que ela não tenha um significado, tipo, tatuei pela minha mãe. Não, às vezes quando é uma coisa simplesmente estética, ela já fala sobre Você acha quem você bonito, é. né? Ela já fala sobre quais gostos você tem, qual é a sua história. Você tem a tatuagem old school, significa que você tem um background, você em algum momento olhou para old school e você se identificou com aquilo de qualquer forma, nem que tenha sido só uma conexão estética. Então tudo isso que a gente carrega fala muito sobre a gente. Te posiciona, de certa forma, dentro Sim. da sociedade. Né? Tanto que tem aqueles personal... Nem sei a essa Stylist. altura. Eu nem sei se é stylist que dão pra São essa tantos altura. nomes, né? Exatamente. Mas pessoas que te ajudam a se vestir, por exemplo. A mulher atingir um novo cargo na empresa, ela quer atingir um status de respeito, ela quer fazer com que as pessoas respeitem ela mais. E ela faz mudanças pequenas no guarda-roupa dela. Ela começa a inserir um blazer e usar roupas que tem um corte mais reto. E aí você começa a dar para essa pessoa uma nova característica. E são coisas que a gente lê sem perceber. Sim. Esse é o mais legal, que eu acho, assim, de tudo, é que a gente não para olhar pra pessoa e fazer essa análise. Mas eu pego pela minha mãe, por exemplo. Eu tenho brinco, eu tenho piercing e tal. Pra ela isso é coisa de Rebelde. de rebelde. Então ela olha pra mim, ela já sabe que eu sou rebelde agora, porque eu tenho um brinco. E ela não fez o raciocínio de olhar pra mim. Não, meu filho usa brinco, rebelde, usa brinco, então meu filho é rebelde. Não, já é algo instantâneo. Ela olha pra mim e fala, isso é rebeldia. E a gente faz isso o tempo todo, a gente julga muito a pessoa pelo visual. A gente, antes de conversar com a pessoa, a gente olha pra ela, a gente tem uma informação visual que a gente adquire sobre ela. Então acho que é nesse sentido, assim. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Tá, Eu acho que é uma você. questão, e a questão do... Ele tava falando assim, que a gente mostra ser... Às vezes a gente diz muito da nossa personalidade e tudo, pela roupa que a gente está vestindo, Sim. pela forma que a gente se comporta, vamos dizer, com a nossa vestimenta. E se você presta atenção, assim, eu olho pra ele todo tatuado, eu já penso, cara, ele trabalha com alguma coisa relacionada à cultura, ele com algum trabalho, com criativo, com alguma coisa mais descolada. Mas hoje em dia eu tenho amigos meus todos tatuados, assim, Cowboys. que eles são mega advogados Ou jogadores de futebol. É porque a gente não Isso associa que a gente tem mais de uma muda muito. persona. A gente sempre considera que a gente é um indivíduo só, estático, mas não, durante o dia a gente assume várias personas. O João que vai pra UNB usa uma roupa que é diferente do João que vai pra uma festa, que é diferente do João que vem pra essa entrevista, que é diferente do João que vai trabalhar. E que vai pra casa da avó, é diferente. Isso. Então são roupas, eu posso usar a mesma roupa, mas eu vou fazer uma mudança. Vou tirar o tênis, vou botar uma havaiana, e tudo isso, em algum momento, acaba por mudar essas mensagens que eu tô passando. E vocês acham que o design de moda, ele tem isso de forma consciente? Ele consegue projetar essas coisas? Consegue projetar uma persona e imaginar qual o estilo de vida de uma pessoa e, de repente, projetar algo que vai comunicar tudo isso que vocês estão falando? Esse, talvez, é isso? Eu acho que ele faz metade do trabalho. Ele faz a parte de projetar o que essa pessoa aspira a ser. Mas como a pessoa se veste, eu não tenho como controlar se eu faço uma calça, eu não tenho como controlar com que essa pessoa vai Pra fazer usar um a par. calça. Às vezes eu criei o meu público-alvo, que é a minha persona, não sei o que lá, pra criar aquela calça. Mas a partir do momento que eu vendi o que a pessoa faz com a calça, às vezes eu coloco lá a mulher com a calça, com escarpão, não sei o que lá, e ela olhou e falou, que escarpão o quê? Eu quero usar com rasteirinha, ou vou usar com tênis, ou com qualquer outra coisa, e ela vai dar um ressignificado pra essa roupa que pra mim tinha uma persona já definida, como marca, né? É a mesma coisa, se você faz um objeto e você pensa assim, não, eu fiz esse banquinho aqui que a função dele é banco.
Mas eu comprei, eu faço com ele assim, virou uma mesinha de centro. Vou trocar a lâmpada, eu subo dele. Virou porta-roupa No quarto. no quarto. Você dá outro significado para aquilo. Eu acho que a gente faz isso com a roupa também. Eu queria saber uma coisinha, gente, sobre impressão 3D na moda. Olha, eu quase vim com colar que era impresso 3D. Eu troquei antes de sair de casa. Me fala Gente, sobre como é que fala? Chama essas coisas que a gente coloca, gente? Brinco... Acessórios. Acessórios, mas também Acessórios. sobre Acessórios. tecido, eu queria saber, sobre roupa. acessório é mais fácil de ver, porque é mais fácil de produzir. Hoje em dia, por exemplo, tem muita joia mesmo, que é em prata, em platina, o que você quiser. Que, por exemplo, o molde inicial dela é feito em impresso 3D, depois passa para cera e depois essa peça é produzida em metal. Então auxilia Processo esse programa, de esse CAD, esse auxílio do computador, tipo, sério, acelera muito o processo de produção de joias, por exemplo. Em tecido, é interessante porque imprimir 3D tecido é uma coisa que ainda é difícil na nossa cabeça, no imaginário, sem você nunca ter visto. Quem fez umas peças com impressão 3D foi Semiac, não foi? Alguma coisa assim. Eu acho que é Acho mais que fácil de ver foi- em tênis, que a Adidas Não, e a eu acho Nike que eu vi- estavam fazendo isso, então, com aquele mas Flyknit, aquele tênis. Mas eu Já vi vi alguma coisa sobre Eu roupa. vi roupa. A com Iris Van impressão Herpen, 3D. holandesa? Não, meu Deus. Qual? A Iris Van Herpen. Ela faz muito impresso 3D. Muito mesmo. Então, assim, as coleções delas são de alta costura, não é algo que a gente vai usar no nosso dia a dia. A peça só existe uma daquela, mas toda peça dela é feita com auxílio muito grande do computador. Seja no corte a laser, seja inovando em questão de como que esse tecido vai abrir. Agora no Met Gala teve um vestido que ele abria numa frequência maior do que o nosso olho consegue ver. Meu Deus. Então ele te dava uma ilusão ótica. Então você tem essas novas tecnologias, mas impressão 3D em si, o que eu acho muito legal é que a gente pensa na roupa como o tecido como plano. O tecido ele sempre, a gente veste ele como plano e no máximo a gente dá uma estrudada nele ali por meio da modelagem. Com a impressão 3D você consegue fazer o tecido ser tridimensional. Fantástico. Você consegue expandir a forma do corpo. Isso é uma coisa, inclusive, que eu acho que é muito dessa geração que está crescendo agora. A forma do corpo ela não é mais o que a pele define. É como você escolhe apresentar. É meio futurista? Sim, super. É, super, mas tá por previsão de tendência, tá Exatamente. super em alta Imaginando esse pra futurismo. frente, quanto mais a gente olha pro futuro, isso deve ser Quanto muito mais olha o igual. futuro, mais louco eu acho que vai ser. Eu, inclusive, não entendo por que a gente não tá usando roupa prateada hoje. Falavam pra mim, quando eu era pequeno, eu assistia os desenhos, eu via os anos 2000. Os Jacksons. Tem roupa prateada, tem neon. Gente, por Mas que tá que até super hoje... em alta essa roupa prateada. Sim. Você não comprou sua jaqueta ainda. Ainda não. Silver. Não, além de ser prateada, ela é furta-cor. Mas eu fico Perfeito. imaginando no futuro a gente entrando no site de uma empresa dessa e comprando a roupa automaticamente e baixando o arquivo da roupa e Exatamente. imprimindo em casa. Imprimindo em casa. E mais que isso, você não vai comprar o arquivo, você vai comprar o arquivo editável. Você vai encontrar. A gente tem a parametria justamente no design para auxiliar isso. Maravilhoso. Você coloca, ela vem no tamanho X, você começa a ajustar ela, não, meu ombro ele é mais largo um pouco. Então você começa a ter uma individualização da roupa junto com a massificação dela. São duas coisas que estão andando, claro, tomando o partido, como eu disse pra vocês, se a gente considerar nosso extrato social e tal, é isso que a gente vai ter. É o que está caminhando, inclusive, você já consegue encomendar sapato que ele é feito a partir do molde do seu pé, que é escaneado 3D e é feito parametricamente, você vai ter um salto. Fantástico. Isso tem tudo a ver com inovação, né? Totalmente. É total inovação, né? E com a indústria 4.0, né? Isso. Tem o Akihito Hira, que era professor aqui de Maravilhoso ele. Brasília, ele tá dando aula de alfaiataria 4.0 lá no Senac, Senac de São Paulo. De São Paulo. Gente, tem uma outra coisa super bacana que tem a ver com tecnologia também, que é, hoje em todas as áreas a gente está falando, que é a questão do IoT, que é a internet das coisas, né? Vocês conseguem imaginar alguma coisa de gadget, de interação entre internet e roupa? Existe algum case desse tipo? Vocês acham que pode existir alguma coisa nesse sentido de você usar alguma roupa que comunique ou que passe algum dado seu, joga esses dados para a internet? A gente, tipo, esse relógio, smartwatch que eu falei pra vocês é um exemplo, é um por exemplo. usuário, Mas né? ele é um início. Você tem, por exemplo, A Levi's, eu acho que e a criou, Google, o Jacquard. Com a Era um tecido. jaqueta, e foi que eu comentei com você esses dias falando do grafeno, né? Sim. Que assim, eu acho que daqui a um tempo tudo vai ter grafeno e vai ser tipo de você tocar, fala como que tá seu batimento cardíaco, sua pressão,
todas essas coisas, como que tá o seu humor, todo. Porque é bem legal. Tem uma empresa, eu acho que é uma empresa inglesa que fez os primeiros vestidos com grafeno, que mostra batimento cardíaco e temperatura corporal, porque ele consegue tanto conter como absorver o calor. Vão ser os novos telefones também com as telas dobráveis. É o mesmo Maleáveis. princípio. Que loucura, hein, gente? O grande desafio era tornar micro esses condutores. Aham. Quando o Google e a Levi's fizeram o jacaré, é tipo um jeans. É um jeans e ele conduz eletricidade em si. Por conta do grafeno, que ele é tipo um pozinho de grafite. Se ele fica numa camadinha muito... Como que é? Ele é 8 vezes mais fino do que uma folha de papel. Nossa. É porque é um átomo só. O grafeno, ele é um átomo só. Um átomo só. Tipo, ele é uma folha bidimensional de grafite. Seria nanotecnologia. A gente tá falando de nanotecnologia. Nanotecnologia. Entendi. Bacana. Eu acho... Davi, a gente está indo já quase pro final, Quase pro final. Eu queria perguntar uma última coisa para vocês, assim, sobre como vocês estão vendo o mercado de moda hoje, num cenário mundial, nacional e de repente até trazendo pro mercado aqui de Brasília mesmo. Queria que vocês fizessem uma análise assim geral, tanto Tayana, né? E assim, aproveitar para falar sobre o mercado hoje em dia e me dizer pra gente também para onde que tá apontando o futuro do design de moda. Comece pelo mercado. Eu acho que ele tá cada vez mais local e mais global. Você tem essas tendências que são macro tendências globais, mas ao mesmo tempo a gente tá cada vez mais procurando focos locais. Então as cidades elas estão começando a ter de novo uma cara por meio do vestuário. Você vai, a roupa que a galera usa no Rio, aqui no Brasil talvez seja um pouco mais difícil, mas se a gente fizer uma diferença entre países, a roupa que a galera usa em Londres é diferente da roupa que a gente usa em Brasília, porque o clima é diferente. Mas se você pegar Rio e São Paulo é completamente diferente, gente. Quando eu morava em São Paulo, meu guarda-roupa era preto, branco, cinza e azul. Aí eu fui morar no Rio, assim, era estampa colorida e era muito mais vivo, muito mais alegre. Então tem essa de cidade também. E a forma, quando eu tava vendendo atacado, o que a loja aqui de Brasília comprava era completamente diferente do que a loja de São Paulo comprava. Então o mercado, eu acho que ele tá nesse intermédio de estar sempre global, mas ele tá, tipo, cada vez mais compacto, assim, com as pessoas que estão ao seu redor. E você consegue qualquer coisa de qualquer lugar do mundo sem sair de casa, Fantástico. né? Você entra na internet, compra e chega na tua casa. Mas trazendo isso pro lado mais profissional mesmo, vocês como designers de moda, vocês acham que isso ajuda, ou seja, vocês conseguem estar em Brasília e vender para o mundo inteiro? Ou isso de repente pode prejudicar por aumentar a concorrência? Como é que é essa relação quem tá querendo mercado mesmo para quem está querendo? Essa eu não vou saber responder. De concorrência. Assim, concorrência sempre vai existir cada vez mais, né? Não tem como você falar assim, não vou... Assim, a chance de você criar um Netflix na vida, porque não tinha concorrente nenhum, é muito pequena, ainda mais se você for falar de vestuário. Então, sempre vai ter concorrente, e a gente tem que pensar que concorrente não é uma coisa ruim, concorrente é uma coisa boa, e porque todo mundo tem seu lugar ao sol, todo mundo tem, eu gosto de vender só camiseta preta. Você vai ter seu público que só gosta de comprar camiseta preta. Mas então tem espaço para todo mundo. A pessoa que entrar, às vezes ela tem que fazer uma inovação, às vezes não tanto no produto, mas uma inovação de vendas, ou uma inovação de atendimento ao cliente, ou da forma de produzir. Não necessariamente no produto em si, ou como que ele entrega aquele produto, qual a experiência. Buscar um diferencial. Vai buscar. E o que eu vejo é que as pessoas hoje, elas querem comprar mais experiências do que produto. O produto é, assim, só o acaso de toda aquela experiência. Mais uma frase bonita, hein, gente? Isso tem tudo a ver com... O produto é só o acaso daquela experiência. Tayana Mioto. Olha, assim, vai para as frases de incentivo do Mais uma vez eu digo, gente, se você estiver querendo postar aquela foto bonita, abre aspas. Qual é a frase mesmo? O produto só... Como que é? O produto...
Você que tá ouvindo o podcast, volta um pouco, a frase é Conta pra excelente, gente eu juro como pra é vocês. que- Mas lembra de acreditar, Tayana, Gente, viu? mas a gente já começou, eu acho que teve tudo a ver, na verdade, relembrando aquela frasezinha inicial lá, quando eu falei que o produto não é só sobre funções práticas, mas principalmente sobre as funções emocionais, relembrando o que eu falei no início. Maravilhoso. Então, eu acho que é isso aí. Eu queria, gente, antes de encerrar aqui, de agradecer vocês, eu queria saber... Um acaso. Como? O produto é apenas um acaso de toda a experiência. O produto é apenas uma caixa de toda a experiência, maravilhoso. Eu queria saber se vocês têm alguma recomendação, gente, de livro ou de filme para alguém que curta o assunto design de moda. Enfim, mesmo que não seja alguém que queira se profissionalizar nisso, mas para quem quer algum curioso, recomendações. De seriado, eu aconselho para quem é design em si, indiferente se é de moda, então, de moda ou de produto, assistir Abstract, que é um que tem no Netflix. Netflix. Que eu acho que são 7. São poucos episódios, 6 cada um deles episódios, fala cada um sobre um deles. tema Um diferente. fala sobre design Bem legal. gráfico, o outro fala sobre design de produto, arquitetura, e é bem legal. Tem um livro que vai abranger também todas as formas, mas se chama A Lógica do Consumo, que eu acho que é super bacana para você começar a entender muitas vezes um produto, um comportamento do mercado e tudo. Ele vai te explicar neurologicamente o porquê que a gente faz uma compra às vezes por impulso, por todas essas coisas. Alguma recomendação sua? Olha, para estudar design de moda, eu recomendaria A História Social da Moda, da Daniela Kalanka. Eu acho que ele é um ótimo pontapé, ele tem muitas referências interessantes e ele dá uma perspectiva, como o nome diz, social. Eu acho que a moda ela só existe socialmente. Então, eu recomendaria ele. Em relação a design no âmbito maior, já vai fazendo um jabá, sabe? Eu tô agora montando um projeto de extensão com os amigos na UNB, justamente de exibição de documentários que não falem necessariamente sobre design, mas que façam parte da nossa atuação. Então eu tô numa tendência mais de achar que o design está em várias outras coisas antes do design. Então eu tava vendo esses dias, para poder montar esse catálogo, Objectified, é um documentário de 2009. Ele faz parte de uma trilogia junto com Urbanized e Helvética. Sim. E o Objectified ele tem uma visão mais industrial do início dos anos 10, mas eu acho que ele é interessante para ver como que o design mudou tão rápido em 10 anos. Então acho que eu daria essas duas dicas aí Maravilha. de audiovisual, assim. Fantástico. Maravilha. Ótimo. Gente, cara, eu adorei o papo, foi maravilhoso. Eu acho que depois tem que chamar vocês fazer um papo só sobre slow fashion, porque foi um assunto que rendeu muito. A questão do trabalho escravo é muito importante, tem que ser muito debatido importante, mesmo. É um problema seríssimo mundial, a gente nunca pode esquecer. E fica a dica aí pra gente depois fazer temas específicos, porque imagina, design de moda fala de muita coisa. Eu confesso que, mais uma vez, a promessa foi cumprida. Eu termino esse podcast sabendo mais do que eu sabia antes, mas ainda com muitas perguntas pra fazer. E isso me lembra que nós temos um Instagram, 2BC Design, que você também que está ouvindo a gente pode mandar, que está ouvindo ou que está vendo a gente, pode mandar a sua pergunta tanto para os nossos designers de moda que estão aqui hoje com a gente, quanto sobre várias outras vertentes do design que a gente vai abordar mais pra frente, né, senhora? Inclusive pode mandar até sugestões para outros podcasts, né? A gente pode, igual a gente falou agora sobre fazer um específico sobre esse tema, a gente pode também abordar outros temas dentro da moda, dentro das curiosidades, né, do pessoal que está escutando a gente. E acho que é isso, Davi. Segue lá a gente no Instagram, 2BC Design, deixa sua pergunta, curte lá, fala o que você está achando do nosso podcast. E, gente, eu queria agradecer demais vocês, a presença de vocês foi incrível. Obrigado, viu? Eu A que gente que agradeço. agradece. Lembrando Obrigada. todos vocês que estão ouvindo aí que não dá para esquecer que vai rolar o segundo Brasília Cidade Design, de 13 a 28 de agosto, no Conjunto Cultural da República. E esse ano o evento vai chegar maior, com palestras, mostras, debates, mentorias, pitches, oficinas, business parties, com convidados de relevância nacional e internacional. Vale muito a pena vocês conferirem. As inscrições já estão abertas em bcd2019.com.br. Tá bom, galera? Queria agradecer demais a Cioli mais uma vez. Obrigado, Davi, foi ótimo. Queria agradecer Tayana Mioto, Obrigada. João Tonhá. Obrigado. E galera, obrigado a vocês. Em breve nos vemos no próximo episódio do podcast BCD. Valeu, boa Valeu. noite, bom dia, boa tarde, né? É isso aí.